Então, meus irmãos, domingo passado nós começamos uma nova série, que é o lugar da alma dos crentes até a ressurreição. Em que situação está a alma do povo de Deus? Quando eu digo crentes, entenda, povo de Deus. Em que situação está a alma do povo de Deus até o dia da nossa ressurreição? Esse é um dos conteúdos extremamente importante, porque, naturalmente, existe pessoas que ensinam uma visão diferente dessa que nós estamos ensinando. Então, nós falamos domingo passado, e eu não quero que você esqueça disso, que há duas coisas básicas quando nós pegamos a Bíblia para estudarmos a Bíblia. Uma das coisas básicas desse momento é o que a Bíblia está me ensinando para transformar o meu caráter, para mudar o meu comportamento. Um outro ponto importante desse momento com a Bíblia, seja na escola bíblica dominical, seja um culto, seja no meu devocional diário, seja no meu momento de estudo, é o que a Bíblia está ensinando a respeito dela mesma. O que a Bíblia ensina sobre a morte. O que a Bíblia ensina sobre o céu, sobre o inferno. O que a Bíblia está ensinando sobre ela mesma. Agora, semana passada, eu dei a vocês 2 princípios hermenêuticos, ou seja, 2 princípios extremamente importantes nesse período de estudo bíblico. 2 princípios que são o cerne da compreensão correta da Bíblia. Vê se vocês lembram. Qual foi o primeiro princípio? A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Está vendo? Se vocês tivessem fazer uma prova, essa pergunta, alguns já tinham ficado reprovados, né? A Bíblia se explica com a própria Bíblia. O que é que esse princípio está dizendo, irmãos? Que quando você pega uma determinada passagem da Escritura e ela está te ensinando um determinado conceito, pesquise outras partes da Bíblia para ver o que de fato aquele princípio está te ensinando, principalmente se ele não for um princípio tão claro. Quase todas as Bíblias hoje, elas vêm com referências cruzadas. Aquelas letrinhas minúsculas que aparecem nos versículos, te mostrando outros textos que está falando sobre aquele assunto. O segundo princípio que eu ensinei, e é importante demais para essas aulas, vocês lembram o segundo princípio? Nunca se ensina ou se cria uma doutrina da Bíblia com um texto obscuro da Bíblia, ou com um texto não tão claro da Bíblia. Eu dei exemplos na semana passada. Tipo, tem igrejas supostamente cristãs que ensinam salvação depois da morte. Mas o ponto é, a Bíblia ensina isso? Não, pastor, tem um texto na Bíblia que assim lá, em 1 Pedro 3, Pedro fala que Jesus foi e ensinou aos mortos, pregou aos mortos em prisão. É a única passagem da Bíblia que faz essa referência. Eu não posso criar doutrina com um texto não tão claro da Bíblia. O irmão Teles citou, até perguntou semana passada, o caso de Samuel, Saul, uma médium ou uma feiticeira. Saul procura Saul procura essa médium e pede para ela invocar o espírito de Samuel. Samuel já havia morrido. É uma passagem extremamente complexa, mas eu não posso. Vamos imaginar que se de fato ali é Saul mesmo, Samuel mesmo.
apenas por essa passagem, eu não posso afirmar que a alma de quem já morreu com Cristo ou com Deus pode voltar. Porque eu tenho passagens claras na Bíblia que me ensinam o contrário, certo? Exemplo, a história de Rico e Lázaro. Há um grande abismo entre nós e eles lá. De sorte que quem está lá não pode passar para cá, nem daqui para lá. Eu tenho Bíblia, inúmeras passagens que me ensinam. Então, eu tenho que olhar aquele texto e buscar outra compreensão dele, porque ela não está ensinando aquilo que de repente parece estar ensinando. Nós falamos na semana passada sobre os textos do Antigo Testamento que nos dá uma visão geral de que, em que situação está a alma das pessoas que partiram com Deus, o povo de Deus. E vimos em inúmeros textos. Mas eu esqueci de me citar um, e depois o irmão Alex, não está aqui hoje, veio falar, me lembrou, e eu faço questão de frisar ele hoje, que é um segundo arrebatamento citado na Bíblia, de um homem que foi levado para o céu com vida. Vocês sabem o nome do homem? Como? Elias. Ok. Elias foi levado para o céu, para a presença de Deus também, com vida. Vivo. Eu gosto de fazer uma pergunta para vocês. Pegadinha. Elias foi levado para o céu. De que forma? Qual foi o instrumento que Deus usou para levar Elias? Carruagem de fogo? Foi isso? E se eu disser para vocês que não foi? O texto fala que primeiro apareceu a carruagem de fogo e separou Elias de Eliseu. Confere? Depois veio um redemoinho. A gente sempre acha que foi a carruagem de fogo, mas a Bíblia diz que foi um redemoinho. Então, é um outro texto, uma outra passagem que, mais uma vez, nos mostra que há um lugar, mesmo no período do Antigo Testamento, que estava claro a ideia de que há uma vida além desta, e que estas pessoas que partiram com Deus, há um lugar específico onde a alma dessas pessoas aguardam o dia da ressurreição. Há uma passagem no Novo Testamento, um dos maiores milagres de Jesus, quando ele ressuscitou Lázaro. Estava com quantos dias de morto? 4 dias. E na passagem, quando Maria, quem procura Jesus primeiro é Marta. Marta procura Jesus, vem ao encontro de Jesus. Aí Jesus pergunta, diz para ela: eu sou a ressurreição e a vida. E ainda quem morra, quem crê em mim, viverá. Ela disse: eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Estava claro na mentalidade do povo judeu, das pessoas tementes a Deus, que haveria uma ressurreição para a vida ou para a glória eterna, e uma ressurreição para a vergonha e horror eterno. Desde os profetas como Daniel, Isaías, falam sobre essa ressurreição. O ponto não é a ressurreição. O ponto é em que situação está a alma dessas pessoas que partiram desde Adão até o último ser humano a viver até a volta de Jesus Cristo, quando será então o momento da nossa ressurreição. Hoje nós vamos olhar, irmãos, o que o Novo Testamento ensina sobre o lugar do descanso do povo de Deus. O que é que o Novo Testamento ensina sobre o lugar de descanso dos crentes? Parte 1. Possivelmente não vai dar para a gente cobrir o Novo Testamento todo hoje, porque o Novo Testamento ele tem mais ensinamentos, tem mais passagens que nos mostram com mais clareza o lugar de descanso da alma dessas pessoas
até o dia da ressurreição. Então, lembra, é uma série de passagens. Naturalmente, nós não vamos olhar todas, vamos olhar as principais passagens que falam sobre este assunto. Primeira passagem, Evangelho de Mateus, capítulo 17, versículo 1 a 8. Lembra, você está na escola bíblica dominical. Depois dessas lições, se alguém chegar para você e dizer que a alma do povo de Deus, que o espírito do povo de Deus está morto na sepultura, se você acreditar nisso, se você não tiver argumento para mostrar na Bíblia que isso não é verdade, você precisa lembrar da escola dominical da época do James e do Teles. Você está reprovado. Então, Mateus 17, a partir do versículo 1, diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Preste atenção, versículo 3. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: Erguei-vos e não temais. Então, eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. O ponto aqui, irmãos, que nós poderíamos inclusive termos usado essa passagem domingo passado, porque é uma passagem falando sobre vida após morte, ou em que situação estão as pessoas que já morreram, olhando mais ou menos aquilo, olhando com a visão antes da morte de Jesus Cristo. Aqui nós temos então a situação, o contexto aqui é a transfiguração de Jesus. Jesus toma consigo 3 dos seus discípulos mais íntimos, ou os mais íntimos, e leva eles para o monte. E lá naquele monte, Jesus se transfigura. Observação. A Bíblia está ensinando que é no monte apenas que há esses encontros com Deus. É isso que o texto está ensinando? Não. Então pare com essa história de dizer: eu vou orar no monte. Pare com isso. Mas então, Jesus vai para um lugar com os discípulos e lá ele se transfigura. A ideia que temos aqui, irmãos, é que Jesus, essa transfiguração, ele teve o aspecto do corpo glorificado antes que ele morresse. E naturalmente que se ressuscitasse. E diz que o seu rosto ficou tão brilhoso como o sol, as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E nesse momento, quem apareceu para conversar com Jesus? Moisés e Elias. Moisés viveu quantos anos antes de Jesus Cristo? Mais ou menos 1500 anos. Elias viveu mais ou menos quantos anos antes de Jesus Cristo? Uns 800 anos. E eles apareceram. Moisés, a Bíblia é clara, lá no texto de Deuteronômio, que Moisés morreu. Elias foi levado para o céu. Mas essas pessoas, Moisés e Elias, quando eles estão aqui aparecendo para conversar com Jesus, eles estão falando com Jesus. Vou fazer uma pergunta, não é menosprezando a inteligência de vocês. Morto fala? Quem está dormindo, assim dormindo sem estar sonhando, fala? Não. Eles estão vivos ou mortos?
Moisés e Elias, no âmbito espiritual, eles estão vivos ou mortos? Vivos. Eles estão conversando com Jesus. Eu não entendo como é que tem pessoas que ensinam o contrário disso, gente. Eu não entendo. Eles estão conversando com Jesus. É claro que a passagem aqui, irmãos, possivelmente há um ensinamento mais profundo além deste. O ponto aqui que é possível que Moisés esteja simbolizando aqui toda a lei. E Elias, todos os profetas. E lembra que o escritor de Hebreus começa dizendo assim, que no passado Deus falou por meio dos seus profetas, mas nos últimos dias ele nos falou por meio do seu próprio Filho. E quando Pedro quer fazer uma casa, uma tenda para Moisés, Elias e Jesus, Deus Pai fala: este é meu filho amado, ouçam a ele. Mas voltando ao assunto, aqui nós temos, irmãos, Moisés e Elias falando. Eles estão vivos na presença de Deus. Agora, me veio uma curiosidade. Mera curiosidade. Elias foi arrebatado com vida. Elias não passou pela morte física. Qual é a curiosidade? Nesse momento, quando Elias aparece, ele está com o corpo dele, ou é apenas a alma de Elias, como é a alma de Moisés? Interessante, né? Não tenho resposta. Mas o ponto, a outra coisa interessante, nós brincamos semana passada, mas é uma brincadeira que vocês precisam acordar. Pastor, no céu, a gente vai se conhecer, pastor? Eu lembro que sexta-feira à noitinha, eu estava chegando e eu comecei a vi um carro atrás de mim, começou a me aperrear, e eu olhei e eu vi o reflexo. Eu vi o brilho, eu conheci quem era. Atrás de mim, pelo retrovisor, eu vi o brilho, quem era. O James. Mas então, no céu, se nós partirmos para a eternidade, hoje, James, eu vou conhecer o James. Eu vou conhecer outras pessoas que hoje de manhã sonhei com um amigo em Cristo que morreu há 7 anos atrás. Sonhei com ele, me abraçando. A gente vai se conhecer. Porque aqui, irmãos, Pedro, Tiago e João sabem que é Moisés e Elias. Eles estão vivos na presença de Deus e vêm conversar com Jesus. Semana passada, no final, depois das perguntas e tudo, alguns irmãos vieram conversar comigo sobre Enoque, que foi o primeiro a ser arrebatado com vida. E quando eu dei aquela série, eu acho que o ano atrasado, sobre o ano passado, o tempo passa tão rápido que a gente vai ficando mais velho, sobre o livro de Apocalipse. Lembra que quando eu falei sobre as 2 testemunhas de Apocalipse, que vai vir do céu, vão passar aqui um tempo profetizando lá em Jerusalém, que vão ter poder de matar pessoas, mas em um determinado momento, a besta, o anticristo, vai matar aqueles 2 homens de Deus. E no geral, o consenso dos escatologistas, dos estudiosos da Bíblia, que estudam futuro, a maioria deles já percebi que eles acreditam que aquelas 2 testemunhas é Moisés e Elias, por causa de passagens como essa. Mas, se quiserem apostar comigo, no céu a gente tira a dúvida, quando nós, porque estaremos no céu quando isso acontecer. Eu pessoalmente creio que será Enoque e Elias. Por que eu acho que é Enoque e Elias? A Bíblia se explica com a própria Bíblia. Primeiro, são as únicas 2 pessoas que a Bíblia diz claramente que não passaram pela morte física, certo? São as únicas 2 pessoas. O livro aos Hebreus 9, 27 diz: visto que aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, e as 2 testemunhas vão morrer.
Vão passar 3 dias e meio lá na praça de Jerusalém e o anticristo não vai deixar nem que sepultem elas. Ele quer que elas apodreçam, como se diz em praça pública. E Deus vai, no 3º dia, ressuscitar elas e levá-las para o céu. E diz que aquelas 2 testemunhas estão aonde? Quando elas aparecem, estão na presença do Senhor. Então, eu pessoalmente creio, mas que será Enoque e Elias. Mas é só um acho. No céu, se quiser apostar comigo, se Deus deixar no céu, a gente receber a aposta, tá? A gente aposta, então, quem será as 2 testemunhas. Do capítulo 17 de Mateus. Tá, quer que eu leia? Tá. Vamos ler a partir do 9. Tá? A irmã tem uma dúvida do texto de 11 a 13 do capítulo 17 de Mateus. Diz assim, vamos ler o 9 também. E descendo eles do monte, ordenou-lhe Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes, fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falaram a respeito de João Batista. Irmão, vamos ver se eu vou acertar a sua dúvida. Quando Jesus fala aqui que Elias virá, seria o Elias a testemunha? Seria isso a dúvida? Ou seria uma explicação? Tá, deixa eu explicar isso aqui então, em linhas gerais. A partir do versículo... A pergunta aqui é dos discípulos para Jesus. Eles descem do monte nesse momento, versículo 9. Olha só, mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Ponto. Os estudiosos judeus ensinavam que antes da vinda do Messias, era necessário que Elias viesse primeiro para ser o restaurador. Lembra, na cabeça do judeu, o Messias deles não morreria. Entendido isso? Isso aqui a gente já tem falado muito. O Messias judeu não morre. Eu digo em linhas gerais. É aquele que vem para libertar a nação da opressão, tanto e sobretudo do domínio político, militar das outras nações, e ser a nação que vai governar o mundo. Quando Jesus fala que Elias já veio, o próprio versículo 13 explica. Quando Jesus fala que Elias já veio e fizeram com ele, ele está falando de quem? De João Batista. Ok? É João Batista. Ou seja, o que se chama, Mantel, na linguagem, eu não gosto desse termo teológico, mas eu vou usar na teológica, é o que Jesus e os outros personagens da Bíblia, a linguagem tipológica. Às vezes está falando de uma pessoa, mas não está falando da pessoa, mas do que ela representa. Ok? Então, quando Jesus fala, Elias já veio, ele está se referindo a João Batista. O verso 17 diz, então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Aquelas 2 testemunhas do Apocalipse possivelmente vão desempenhar uma função semelhante à de João Batista, para que quando o Messias vier para reinar, a volta de Cristo, ele tenha também feito um serviço como fez João Batista, de aplanar os caminhos para a passagem do grande rei. Não sei se... Tá? Ok. Segunda passagem, irmãos, Atos capítulo 7... Atos capítulo 7, versículos 54 a 60. A gente, quando começa a pensar sobre um assunto, a gente começa a ver na Bíblia quantas passagens tem sobre esse assunto. Eu nunca tinha parado para pensar, até alguns dias atrás, que essa é uma outra passagem que mostra com clareza o lugar e a situação que estão as pessoas que partiram
com Cristo. Uma outra passagem. Então, Atos 7,54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele. E, lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras, adormeceu. Quem gosta de rasgar as páginas da Bíblia para ensinar coisas que o diabo quer que ensine, eles usam palavras como essa, a última palavra do verso 60, para mostrar que a alma das pessoas está na sepultura, dormindo também. Porque fala aqui na última frase, diz assim, que Estevão adormeceu. Agora, olha só, Estevão morreu de que tipo de morte, irmãos? Apedrejamento. Irmãos, seria tão maravilhoso se nós pudéssemos nos apropriar do que é a morte de um crente. Independente do sofrimento que ele esteja passando. A semana agora que passou, a tia do Alessandro faleceu, a irmã Cirlei. E há umas 2 semanas atrás, ela estava aqui em Rio Branco, veio fazer um tratamento, e o Alessandro me convidou: pastor, vamos lá visitar minha tia, e eu fui com ele. Irmãos, toda tarde eu corro, eu me exercito. Irmãos, eu fui para lá e eu voltei literalmente arrasado. Eu conheci aquela mulher bem de saúde. E quando eu cheguei lá e vi o estado dela, como ela estava, é muito triste. Vem muitos questionamentos na mente da gente. Mas eu lendo esse texto, Estevão foi morto apedrejado. Qual é a última frase que diz assim, de Estevão? Estevão adormeceu, dormiu, descansou. Sabe, independente do sofrimento que cada um de nós vai enfrentar, está enfrentando, mas é incrível se nós olhássemos o que é a morte de um crente. Mas a passagem que eu quero me referir, todo mundo imagina que esteja entendendo que aqui nós estamos no apedrejamento de Estevão. Estevão está pregando, debatendo com os teólogos estudiosos da época sobre quem é Jesus, a pessoa de Jesus. E por causa de uma frase dele, as pessoas dizem que ele blasfemou quando ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem está à destra de Deus. Por essa frase, decidiram apedrejá-lo porque ele estava blasfemando. Mas uma das frases de Estevão, no versículo 59, foi: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Vê se vocês entenderam. O corpo de Estevão adormeceu e foi sepultado. Mas o espírito de Estevão, quem recebeu ele no céu? Não foi Pedro quem abriu a porta, né? O ditado popular. E aqui é outra coisa incrível que eu meditando nesse texto, né? Estevão disse assim: Senhor Jesus, recebe. A ideia que passa para mim, não sei se é para você, é como eu chegar na casa de um de vocês, né? Fui visitar o Tonhão na sexta-feira, e o Tonhão abrindo a porta para mim, o dono da casa, abrindo a porta. Jesus recepcionando, recebendo Estevão. Mas o espírito de Estevão está com quem, irmãos? Com o Senhor, no céu. Vamos olhar agora mais uma passagem em 2 Coríntios, capítulo 5. Segundo Coríntios 5, a partir do versículo 1. Eu queria, inclusive, eu tinha planejado gastarmos um pouco mais de tempo nessa passagem. Mas não vai dar tempo porque nosso horário já é 10h10. Eu ainda tenho mais 2 passagens para hoje, além desta. Então não vai dar tempo eu explicar
detalhes dessa passagem, mas vou explicar pelo menos um detalhe aqui, tá? Quando o apóstolo Paulo começa a falar sobre esse texto, ele usa sempre uma figura de linguagem, tabernáculo e edifício. Ok? Quando Paulo fala tabernáculo, na mente de Paulo, das pessoas que estavam lendo, estava lembrando do quê? Do tabernáculo construído pela geração de Moisés no deserto. Ok? E aquele tabernáculo era provisório, certo? Que ele era, como é que eu diria? Ele foi se desgastando com o tempo. Ele era tirado de um lugar para o outro, dependendo de onde Deus direcionasse o povo. Mas quando ele fala de edifício, na mente de Paulo está pensando no templo fixo que Salomão construiu, para que ali pudesse manifestar a glória de Deus. O que Paulo está dizendo? O que é o tabernáculo que está se desgastando? O nosso corpo. Ok? Entendido isso? O nosso corpo é esse tabernáculo que está se desgastando. Né? Ontem, conversando com a minha irmã, eu falei para ela, eu fiz 45 anos. Né? A Bruna, Teonice, tua filhinha, Bruna, né? Eu até fiquei chocado com a Bruna, porque ela é toda timidazinha, às vezes eu falo com ela, ela é toda desconfiadinha. Aí, quinta-feira, na hora ali dos comes e bebe, ela chegou para mim toda gaiata, me abraçou e olhou para mim e disse, 45, né? Eu falei, daqui a pouco é tu. 45, né? Mas o nosso corpo, irmãos, o que eu faço hoje, eu não tenho mais o vigor que eu tinha quando eu tinha 18 anos. Eu lembro, irmãos, todo mundo já tomou café. Quando eu tinha 12, 13, 14 anos, eu gostava muito de futebol. Domingo a minha mãe liberava. Vai para a igreja, depois da igreja está liberado. Irmãos, a gente ia para o campo de futebol, 8 horas da manhã. Irmãos, vinha de lá 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, se tremendo de fome, irmãos. Jogar futebol. Gripado. Quantas vezes eu estava jogando futebol com a gripe? Irmão, o catarro caía bem aqui, eu fazia só assim, ó. Tá bonzinho. Hoje, qualquer gripe me derruba. Mas então, falando sério, esse tabernáculo está se desgastando. Né? Apesar de dizerem que hoje eu estou mais bonito do que... Mas está se desgastando, irmãos. O ponto é que Paulo diz assim, um dia nós teremos um edifício, uma coisa grandiosa, que nós vamos receber, feita não por mãos humanas, pelo próprio Deus. Quando nós partirmos e ressuscitarmos com Cristo. Mas aí vamos ler a passagem agora. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feito por mãos humanas, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Não dá para segurar, irmãos. Hoje é muito na moda pessoas dizerem assim, eu vi Jesus. Já ouviram essa, não já? Eu vi Jesus. O que o apóstolo Paulo diz assim? Enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor. Em que sentido? Nós não estamos vendo Ele. Porque nós andamos por fé e não pelo que vemos. Versículo 7. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhes sermos agradáveis. Aí vem o versículo que todos nós deveríamos saber. Porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Ok. Qual é a parte desse texto que ensina que o crente está com Cristo se partir dessa vida? Versículo 8, o que diz aí? Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e
habitar com o Senhor. Quando o apóstolo Paulo diz deixar o corpo, ele está sendo bem claro. Morrer fisicamente. Ele não quer morrer. O que ele gostaria é o quê? É que esse corpo fosse revestido por esse edifício que está sendo construído no céu. Mas, por causa de toda a luta e sofrimento dele, e o amor que ele tinha por Jesus, ele preferia deixar esse tabernáculo e ser ou estar na presença do Senhor. Está claro, irmãos? Paulo, quando fala na presença do Senhor, ele está pensando nele, a alma dele morta ou viva? Viva. O corpo, decomposição, alma na presença do Senhor. Filipenses 1. Vamos ler os versículos 21 a 23. Novamente o mesmo apóstolo Paulo. Filipenses capítulo 1, versículo 21 ao 23. Basicamente o apóstolo Paulo vai dizer a mesma coisa que ele disse no texto anterior que lemos. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado eu estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com quem, irmãos? Com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mais uma vez, o ensinamento do apóstolo Paulo aqui, da palavra de Deus, do Espírito Santo para nós é o quê? Partir e estar com quem? Nossa alma, com Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Primeira Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13. Esse, irmãos, é um dos textos, na verdade, é o mais claro, o mais específico que nos mostra a ideia, o ensinamento sobre o arrebatamento na volta de Cristo dos cristãos que estiverem vivos com o Senhor, tá? 1 Tessalonicenses 4 e versículo 13 em diante, tá? Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Só um detalhe. Aqui, quando o apóstolo Paulo fala assim, a respeito dos que dormem, ele está falando do dormir, do sono normal que hoje à tarde nós vamos tirar, ou está falando da morte? Da morte, tá? Para não vos entristecer de como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo aqui está explicando, irmãos, que na volta de Jesus, fica claro aqui que essa volta de Jesus será uma volta entre nuvens. Ele vai ressuscitar todos os corpos de todas as pessoas que partiram ou que estão dormindo com Cristo. Depois disso, ele vai tomar as pessoas que estiverem vivas, que
que são de Cristo e também vai transformar estas pessoas. Estas pessoas vão receber o que o apóstolo Paulo falou naquele texto lá de 2 Coríntios 5, o mortal vai ser revestido da imortalidade. O tabernáculo provisório será absolvido ou revestido do edifício que está nos céus, vai receber um novo corpo. Tudo isso vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Se essa fosse uma pergunta, uma questão do Enem, e dissesse assim, desse texto aí, o que nos ensina que os crentes que já morreram com Cristo estão com Cristo? Qual é a passagem, qual é o detalhe, qual é o versículo que nos mostra isso? Que essas pessoas estão com Cristo, que já morreu. O que você marcaria? Verso 14, muito bem. Ok? Qual é a frase? Exatamente, irmãos. Aqui o versículo 14, ó. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, olha só, na volta de Cristo, trará em sua companhia os que dormem. E o texto é bem claro que os que dormem, ele vai trazer já corpo e alma. Não, mais embaixo diz que ele vai transformar ou ressuscitar o corpo e vai encontrar com a alma, o espírito dessas pessoas. Gente, esse povo é tão sem noção que dizem assim, ah não pastor, mas e aqueles que foram cremados? Como é que Deus vai ressuscitar o corpo? Ô povo sem noção, meus irmãos. Irmãos, até eu diria, até quimicamente, se eu posso usar a palavra falando, qual é a grande diferença entre a decomposição feita pela terra ou a cremação? Para Deus, qual é a diferença, irmão? Esse corpo aqui, o que é que vai ser aproveitado para Deus na ressurreição? O que é que vai ser aproveitado dele? Nada, porque o que o apóstolo Paulo ensina? O que a Bíblia ensina? Esse corpo mortal não pode ter, como é que eu diria, contato, ou não vai conviver com a realidade eterna. Esse corpo que peca não pode ter contato com a santidade e perfeição de Deus. Esse corpo vai ser totalmente transformado e receber um novo corpo, que não mais vai pecar, que não mais vai ter adoecer, que não vai mais envelhecer, que não vai mais, né, um corpo glorificado. Então, irmãos, vamos parar aqui. Nós temos aí 10h25. Temos 5 minutos. Aí na próxima semana eu vou deixar para a gente estudar um pouco Apocalipse, o que fala sobre a alma das pessoas que partiram com Cristo, em que situação elas estão. Ok? Então vamos parar aqui. E agora vamos abrir para aquele momento para perguntas que vocês têm para fazer sobre esse assunto. Irmão Raul? Uhum. O corpo dele. Uhum. Isso. Ok. A pergunta. Sim. Uhum. Inclusive, irmão Raul, o irmão Raul está colocando aqui, irmão, a situação de Moisés. Quando você lê Deuteronômio, fala disso que o irmão Raul está dizendo, que Moisés morreu, mas ninguém encontrou o corpo de Moisés. Número 1, para mim fica claro que Moisés morreu fisicamente. Fica claro, né? Está claro que Moisés morreu. Até porque Deus diz para ele, você vai ver, mas não vai entrar na terra prometida. Número 2, Deus pode ter sido como é que eu diria, o anjo, mandar um anjo para sepultar Moisés. Aonde foi sepultado? Agora, mais um detalhe curioso, irmão Raul. O livro de Judas, o meio-irmão de Jesus, aquele lá pertinho de Apocalipse, dá um detalhe mais curioso ainda sobre o corpo de Moisés. Fala aqui
Satanás pelejou pelo corpo de Moisés depois de morto. E Deus mandou, se não me engano, o anjo Gabriel. Conhece? Lembrava dessa passagem? Miguel, ok? Miguel não ousou, inclusive, a dizer nem para Satanás: Satanás, eu determino. Então, ainda tem mais esse detalhe. Então, é algo, irmão Raul, que as páginas da Escritura não nos revelam o que aconteceu com o corpo de Moisés. O que fica claro é que Moisés morreu, mas não fica claro nem aonde foi o sepultamento de Moisés. Não, a Bíblia não manifesta. Isso só mostra a grandeza de Moisés. Irmão Amauri? Sim, sim. O texto que o irmão está falando é Apocalipse 11. O contexto ali é o seguinte: das duas testemunhas, que eles descem do céu. Então, irmão Mauri, foi isso que eu falei no início. Boa parte dos estudiosos de escatologia creem que é possível que essas duas testemunhas sejam na ordem, até por conta historicamente. Moisés, que nasceu primeiro, depois Elias. Mas ninguém sabe quem são essas duas pessoas, não tem como o próprio, vamos ler o versículo 6 que ele está se referindo. Versículo 6, 3, capítulo 11. Peraí, vamos ver aqui. Vamos ler o versículo 3 também. 11, 3. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Agora o verso 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Têm autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Então, irmão Mauri, pelo versículo 6, não há nada que nos diga que seja Moisés e Elias. Concordam comigo? Fala dois testemunhos. Agora, o que poderia apontar, um indício que poderia ser eles dois, por causa do tipo de milagres que eles realizaram na sua geração. Lembra que Elias, Deus mandou ele profetizar para o rei Acabe, que iria ficar sem chover na terra durante um período de 3 anos e 6 meses. Lembram disso? É o mesmo tempo aqui. Olha só, versículo 6. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. E esses dias, se você pegar lá do versículo 3, eles vão profetizar por um período de 1260 dias, que equivale exatamente a 3 anos e meio. O ano de 360 dias, que é o ano judeu, o ano lunar, ok? Então, por esse detalhe, alguém pode dizer, pode ser Elias, mas é só conjectura. Como é conjectura que pode ser Enoque e Elias, tá? O restante do versículo 6. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Lembra do milagre que Moisés fez quando chegou no Egito para libertar o povo? O primeiro sinal que ele fez para o povo ver foi transformar as águas do Nilo em sangue. Então, por esses indícios aí, Moisés, Deus usou ele para fazer esse milagre de transformar água em sangue. Elias, para não permitir, orou para que Deus não deixasse chover durante o período lá de 3 anos e meio. Mas não há nada, tá, no texto, que nos diga quem é ou quem são as duas testemunhas. Repetindo, para mim, desde quando eu li esse texto a primeira vez e entendi Hebreus 9, 27, para mim o indício que pode ser Enoque e Elias é pelo fato que elas vão morrer fisicamente. E a Bíblia é clara que diz: está aos homens a ordenarem morrer a uma só vez. Mas também apenas, tá, conjectura. Ok? Mais alguma pergunta? Certo.
Tá, ok. Irmão Raul, o senhor está muito enxeridinho hoje, viu? Mas então, entenderam a pergunta do irmão Raul? Número 1, irmão Raul. Lá no monte, lembra, Jesus transfigurou, certo? E Elias e Moisés, naquela lá, o texto não diz nada que eles aparecem com o corpo glorificado. Apenas aparece, né, não sei se na terra aqui com Jesus, ou se é uma visão celestial, aparece os dois conversando com Jesus. Mas eles ainda não estão... Não estão ressuscitados. Agora, vamos imaginar que o que a Bíblia está ensinando sobre Elias, que ele foi arrebatado com vida na presença de Deus. É possível que seja Elias com corpo que ainda, e digamos que seja Elias, uma das duas testemunhas. O Elias que vai ainda morrer e que ainda vai ressuscitar. Mas é só apenas conjectura. Lá, eu pessoalmente, nem que eu acredito, o que eu entendo do texto é que apareceu ali a alma, o espírito de Moisés e Elias, mas não ainda. Agora, já que o senhor tocou nesse ponto, o irmão Raul está afirmando que a Bíblia ensina que Jesus é as primícias dos que dormem. Ou seja, Jesus é o primeiro a ressuscitar. Entendido isso? Vamos olhar Mateus, capítulo 27. Mateus 27. Eu espero que eu ache esse texto aqui, rapidinho. Tem a ver com a ressurreição de Jesus, com a morte, melhor dizendo, tá? Vamos ler a partir do verso 51. Mateus 7, 51. Desculpa, 27, a partir do verso 51. Posso ler? Amém? Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Ok, isso aqui é o momento da morte de Jesus, tá? Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Mas a Bíblia ensina em inúmeros lugares do Novo Testamento que Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Mas essa passagem diz o quê? Que quando... Isso. Agora lembra qual é o princípio que eu tenho ensinado de interpretação bíblica? O primeiro, a Bíblia. Vamos continuar lendo o texto. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, encontraram na cidade santa e apareceram a muitos. Tá certo então o texto? Essas pessoas ressuscitaram. Se você para no versículo 52, você entende que essas pessoas ressuscitaram na hora da morte de Jesus. Certo? Mas o versículo 53 explica. E saindo dos sepulcros, saíram quando dos sepulcros? Depois da ressurreição de Jesus. Ou seja, depois do terceiro dia, ou seja, no domingo, ou pode ter sido na segunda, mas depois que Jesus ressuscitou. Porque ele é as primícias dos que dormem. Não tem mais perguntas, certo? Ok? Tranquilo? Então, irmãos, semana que vem vamos olhar Apocalipse. E eu gostaria, eu sei que vocês ainda têm muitas dúvidas, como eu também tenho. Eu quero olhar um pouco também ainda sobre a ordem das ressurreições, tá? Mas até aqui, quero que fique claro. Onde é que está a alma das pessoas que partiram desde Adão até a última pessoa ter morrido com Cristo, com Deus? Onde é que elas estão? Em algum lugar, na presença de Deus. Vivas na presença de Deus. E o corpo está na sepultura, esperando o dia que Jesus vai ressuscitar.